Bom, pessoal, dando continuidade, eu trouxe aqui para vocês mais algumas imagens para a gente avaliar de algumas áreas de manipulação que estão totalmente incorretas, né? Para a gente ver o que não deveria ocorrer dentro da área de manipulação de alimentos, tá? Eu trouxe aqui para vocês outra imagem, né, de uma padaria também. Eu não sei dizer para vocês se é o mesmo local, tá, pessoal? Porque eu retirei essas imagens da internet. Mas a gente pode observar aqui diversas falhas. Por quê? A gente falou sobre o manipulador semana passada. O que o manipulador deve conter, né? Como deve ser o manipulador dentro de uma área de alimentos? Ele deve usar uma roupa apropriada, né? Se ele não utiliza um uniforme próprio para dentro da área de manipulação, ele deve utilizar um avental, né? Só para ele utilizar ali dentro da área de manipulação. Ah, professora, então tá certo aqui nessa imagem, os dois rapazes ali estão de avental, tá certo? Não. Por que não? Porque eles não deveriam estar utilizando shorts nem chinelo, né? De preferência, eles deveriam utilizar roupas de manga comprida para que não ocorra risco, né, de pelos do braço acabar contaminando os alimentos. Então, seria algo mais interessante, né, quando é viável. Então, eles não deveriam estar utilizando esse tipo de vestimenta, mesmo que estão utilizando o avental, né? O corpo, né? Como a gente viu, o corpo todo do manipulador pode trazer contaminações aos alimentos. Uma coisa que eles estão fazendo certo, estão utilizando touca, beleza, mas a gente viu também que não pode ter barba, né? Quando a pessoa está dentro da área de manipulação, ela não pode ter barba. Se tiver barba, dependendo do tipo de empresa, permite que a pessoa utilize um protetor de barba. Então, esse cara aqui, que está com a barba dele ali, está completamente errado, porque ele não deveria, né, estar manipulando alimentos com a barba dessa forma, certo? Gente, a gente pode ver diversas coisas aqui. Muito acúmulo de coisas, né? Aqui a gente vê vassoura, deve ter produtos de limpeza por aqui junto, dentro da área de manipulação. O local aqui não é forrado, a fiação fica toda exposta, a gente pode ver bastante sujeira, telhas de aranha aqui por cima, né? As lâmpadas não têm proteção, então se uma lâmpada dessa estoura, ela vai contaminar todos os alimentos aqui, vai cair por cima de todo o pão que está sendo feito. A gente pode observar muito mau cuidado, né? Muita sujeira em relação aos equipamentos que eles estão utilizando, né? As formas, as mesas, a gente pode ver que os utensílios e equipamentos que esse pessoal está utilizando está extremamente mal cuidado. E os cuidados com a higiene são essenciais quando estamos falando de alimentos. A gente pode observar aqui também a situação dos armários onde os pães são armazenados, né? Totalmente errado. Caixas por cima de caixa, né? Aqui parece ser um depósito onde eles devem guardar as matérias-primas, o que não é legal, né? As coisas têm que ser bem separadas dentro da área de manipulação para evitar as contaminações, certo? Geralmente depósitos, se não forem bem cuidados, né? Também podem atrair vetores e pragas, então isso é um cuidado que tem que ser feito. Aqui a gente pode observar também, tem um lixo das pessoas aqui. O lixo é uma bacia no chão, está aberto. Então, qual que é o problema? Nós falamos sobre o lixo nas aulas anteriores. Qual que é o problema de deixar o lixo aberto? Além de contaminar os alimentos que estão ali perto, a gente viu também que o lixo não deve ficar perto de onde estamos manipulando diretamente os alimentos. E o lixo deve estar fechado e deve ser acionado por pedal. Por quê? Porque o lixo é algo que atrai vetores e pragas. A gente pode ver aqui também no chão, tem várias massas de pães caídas ali no chão, então isso também vai atrair vetores e pragas. Então, o pessoal está trabalhando ali muitas vezes distraído, não vai prestar atenção nisso. Outra coisa que a gente pode observar também com relação à mesa, né? É recomendado que se utilize uma superfície de preferência, né, aço inoxidável, por quê? Porque é mais fácil a limpeza desse tipo de superfície.
E a gente pode ver a situação aqui da mesa, das pernas da mesa, então tá bastante sujo. Aparentemente, esse pessoal não tá tendo os cuidados necessários, né, com esse ambiente de manipulação, pessoal. Então, isso pode trazer uma contaminação muito grande, tá, para os consumidores. Vamos lá, então. Aqui eu trouxe outra imagem bem interessante. Eu quero que vocês me digam qual o erro dessa foto. Quais os problemas? Vamos começar pelos problemas mínimos, né? A vestimenta do rapaz que está ali fritando as coxinhas, ele não usa touca, ele tem brinco, ele tem pulseira, ele não está usando uma roupa adequada, nenhum avental adequado para manipular alimentos. A gente pode ver bastante sujeira aqui nas janelas, nas bancadas. A gente observa também nessa foto que a fiação aqui está extremamente perigosa, né? Está exposta de forma que não deveria, porque isso é um risco, né? De um curto, de pegar fogo no local, e ele está manipulando aqui, fritando alimentos, colocando aqui perto de um ambiente que não está adequado para receber alimentos já preparados, tá? Pessoal, qual o maior problema dessa foto? Lembre-se que nós falamos de contaminação cruzada. Observem onde que o rapaz está colocando as coxinhas fritas. Eu quero que vocês observem. Sim, são caixas de ovos. Um monte de caixa de ovo. E ele está usando como suporte para colocar a coxinha. Perfeito. Suporte perfeito. A coxinha encaixa perfeitamente ali naquela caixa. Qual o problema de eu colocar um alimento pronto, preparado, dentro de uma caixa de ovos? Pessoal, a caixa de ovo, primeiro que ela é feita de papelão, não tem como ser higienizada, né? Ai, professora, ele higienizou a caixa de ovo antes de utilizar. Não tem como ele higienizar, é de papelão, não tem como lavar, não tem como sanitizar essa caixa de ovo, não tem. Então, ele pegou a caixa de ovo, colocou ali, bonitinho, fritou as coxinhas e colocou em cima. Qual que é o problema? A caixa de ovo está contaminada, gente. Obviamente, ela tem contato com o ovo, que é um alimento que muitas vezes, né, se não há o correto manuseio, o correto cuidado, o ovo é um dos alimentos que mais transmite, né, a bactéria salmonela, que é uma bactéria muito grave, né, por isso que recomenda-se não comer ovo com a gema mole, né, você tem que fritar bem, porque, né, você tem que deixar com que aquele alimento ele chegue a uma temperatura mínima, né, assim, no interior dele aquela temperatura tem que ser suficiente para matar os micro-organismos, né, para matar a salmonela, principalmente, que é uma bactéria muito perigosa. Claro, tem gente que ama comer o ovo com a gema mole, eu particularmente não como, porque eu sei dos riscos que isso pode ocasionar. Claro que nem todo o ovo está contaminado com salmonela, mas uma grande quantidade sim, porque a salmonela é uma bactéria normal, né, do intestino, né, dos seres humanos e dos animais. E então, obviamente, é bem provável, né, existe a possibilidade do ovo estar contaminado com salmonela. Mas, enfim, beleza, eu tô ali com a minha caixa de ovo, coloquei a coxinha. Gente, a coxinha passou por um processamento térmico, então ela já era um produto pronto para o consumo, possivelmente a quantidade de micro-organismos ali já tinha sido muito reduzida. E aí o cara vai lá e coloca dentro da caixinha de ovo, que possivelmente está contaminada por diversos micro-organismos do ar, enfim, não sei por onde essa caixa de ovo passou. E eu vou passar, então, todos os micro-organismos da caixa de ovo para aquela coxinha. E o consumidor vai lá comer a coxinha e pode ter uma doença, tá? Pode ter uma doença que vai ser transmitida por esse alimento, porque houve contaminação cruzada, tá? Esse é um exemplo de contaminação cruzada. Houve contaminação cruzada por um alimento que estava pronto para o consumo, né? Por um utensílio, vamos dizer assim, não era correto e não estava bem higienizado. Certo? No próximo vídeo a gente continua falando um pouquinho